Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Por aqui o professor Felipe Molinar, e nesse vídeo nós vamos tratar sobre o grau de proteção ou IP. Você já percebeu que praticamente todo equipamento elétrico industrial ele possui uma sigla chamada IP, seguida de números como IP54, IP65, IP67. Mas afinal, o que esses números realmente significam do ponto de vista da engenharia? Então, nesse vídeo nós vamos analisar o grau de proteção IP de forma técnica, de forma completa, para que você consiga realmente entender e saber do que se trata essa estrutura conforme as normas da ABNT, no sentido de entender o significado físico de cada dígito, como interpretar corretamente essa classificação e principalmente como engenheiros e profissionais da área industrial devem utilizar esse conceito na prática. Então vamos lá, pessoal. O primeiro grande item, pessoal, é nós entendermos o que é o conceito de IP em si. Todas as estruturas, elas sempre têm alguma normativa, alguma ABNT, NBR que trata sobre essa questão. Para nós entendermos o grau técnico mesmo, a descrição, o grau de proteção IP ele define o nível de proteção que é proporcionado por invólucros de equipamentos elétricos contra acesso a partes perigosas, contra a penetração de corpos sólidos estranhos e também contra os efeitos prejudiciais da entrada de água conforme ensaios padronizados. Então, todos esses elementos são que se define o conceito de IP. E quando nós estamos trabalhando, estruturando esse ponto de código IP, nós temos o item que o IP ele indica o grau de proteção do invólucro contra pelo menos 3 grandes elementos. Ou seja, o acesso a partes perigosas, contra contato acidental, ingresso de corpos sólidos ou poeira e o ingresso de água. Então, nós entendendo esses 3 itens, o grau de proteção do invólucro, nós temos que a estrutura do IP ele é dado conforme a ABNT NBR IEC 60529. Então, o IP, quando nós estamos lendo em estruturas de máquinas e outros componentes em geral, ele é fornecido como IP e 2 elementos de código, ou 2 dígitos aqui, que nós vamos ver. Então, nós temos o primeiro dígito, aqui o primeiro dígito, e nós temos o segundo dígito. E, se for o caso, nós temos também letras adicionais nesta estrutura. Quando nós estamos falando do IP, pessoal, nós precisamos entender que IP não necessariamente, não reflete, nós não estamos falando de qualidade de um determinado equipamento. Nós estamos falando sobre conformidade deste equipamento, da estrutura do invólucro, com ensaios padronizados em si. Muitas vezes se passa uma ideia de que aquele equipamento é melhor, que aquele equipamento tem mais recursos, que aquele equipamento tem uma qualidade superior em relação a outro. Às vezes é possível entender desse formato, mas vamos aqui raciocinar nessa estrutura e para nós vermos o que realmente é a qualidade a partir da ótica também do cliente em si. Então, IP ela é uma especificação de projeto. Por quê? Porque ela protege contra 3 coisas ao mesmo tempo. Contra pessoas, então impede um toque acidental em partes perigosas. Na questão da função, evita falhas por poeira e umidade. E também na questão de ativos. Por quê? Porque ela reduz a corrosão, curtos, paradas e custos de manutenção em si. E o erro mais comum é nós tratarmos o IP como um selo de robustez total, como eu mencionei antes, porque ele não fala resistência a impacto. Isso existe uma norma IK, que é a IEC 62262, que trata sobre isso. Ele não menciona compatibilidade química, UV, salinidades, atmosferas corrosivas, temperatura, vibração, compatibilidade eletromagnética, ou se o conjunto mantém o IP, por exemplo, painel, prensa, cabo e conectores. Ou seja, o IP ele é um requisito importante para nós estruturarmos quando você, se é um cliente, se é um engenheiro, se é um técnico na área. Isso é importante, mas ele em si, essa estrutura ela não é suficiente sozinha. Por quê? Porque se você é um profissional, você já deve saber que eu devo trabalhar com o IP, mais método de instalação, mais o sistema de vedação da estrutura, prensa a cabos, a manutenção e os formatos de inspeção. Então, o que ele cobre e o que ele não cobre nessa estrutura? O IP cobre, pessoal, aqueles 3 itens anteriores: toque acidental e acesso a partes perigosas,
que é posto a parte do primeiro dígito e letras A, B, C, D. Contra poeira e sólidos, os dígitos, primeiro dígito e que varia de 0 a 6, e também contra a água, que é o segundo dígito e que varia de 0 a 8, e ele tem um nono dígito aqui, que é o 9K em algumas versões. Então não cobre contra impactos mecânicos, corrosão, a parte química, vibração, choque e também áreas classificadas, por exemplo, de explosão em si. Entendido isso, pessoal, nós precisamos pelo menos refletir alguns exemplos nessa estratégia. E se nós temos um caso de um painel IP65 com porta mal alinhada ou borracha ressecada, o que nós temos? Vira um IP desconhecido em campo. Tá? Então, só para nós entendermos essa estrutura em si. Quais referências normativas nós temos, pessoal? A principal, quando nós estamos trabalhando com IP, é a BNT-NBR IEC 60529, que ela institui o que se chama de código do IP, ou seja, a estrutura principal. Nós temos também outras, IEC 61439, a 60204 na parte 1, a ISO 12100, extremamente importante para apreciação e redução de riscos em máquinas e equipamentos quando nós estamos trabalhando associados a NR10, que é a parte elétrica, e a NR12, que é a parte de segurança ou a parte mecânica em máquinas em si. Vamos lá, pessoal. Entendido, então, essa introdução sobre o IP, nós precisamos agora saber o que é o primeiro dígito, ou seja, esta primeira estrutura aqui. Então, o IP e o primeiro dígito. E o que nós temos aqui, pessoal? O primeiro dígito do IP, ele trata sobre a proteção contra o ingresso de objetos sólidos em si e do grau de proteção contra acesso a partes perigosas. Então, objetos sólidos e acesso a partes perigosas. Esse número, pessoal, essa estrutura de primeiro dígito, você deve ter percebido, ele tem uma dupla função: proteger o equipamento daqui de partes sólidas ou objetos sólidos e proteger as pessoas a partes perigosas em si. Por quê, pessoal? Porque nós precisamos estruturar isso para nós não termos nenhuma intercorrência de evento grave nessas estruturas. Então, engenheiros, técnicos, o que é mais importante entender? Que um IP2X, ele não é mais baixo. Ele pode ser adequado em ambiente interno controlado em si. IP5 e 6 são escolhas típicas da parte de poeira industrial e de ambientes severos em si. Outro item é a proteção contra a poeira. Não significa zero poeira sempre. Por exemplo, no caso do IP5, o que se tem? Que ela não prejudica a operação sob ensaio. E para tudo isso, pessoal, nós temos uma tabela que estrutura o primeiro dígito e ele varia de 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Todas essas estruturas, elas têm uma interpretação em si. Eu não vou aqui estruturar todas elas, mas o mais importante é nós sabermos que, por exemplo, se for um IP0, é o chamado invólucro ou a estrutura aberta. Não atende nenhum requisito de segurança operacional em si. Ou seja, é um equipamento em laboratório. Quando você leva, talvez, um celular para fazer uma manutenção, ele está um equipamento controlado, um ambiente controlado, ou partes internas que não estão acessíveis naquele momento em si. Isso, do outro lado, olhando para a parte do item 6, nós temos a chamada proteção total contra qualquer tipo de acesso. São aquelas estruturas totalmente estanque a poeira, ou seja, pessoal, aplicações em geral na área de mineração, da agricultura, para quem trabalha na construção civil, ambientes severos em si. Porém, nós precisamos ter qual a interpretação técnica, por exemplo, de um IP6 e um segundo dígito. Ele exige um controle térmico adequado devido à redução da ventilação natural em si. Ele tem uma vedação completa contra qualquer tipo de partícula em si. E, dito isso, pessoal, o que nós temos de exemplos nessas estruturas? Por exemplo, um IP2 e 3X, quadros internos, locais limpos, acesso controlado. Para os 5.4 e os 5.5, áreas industriais com poeira moderada, respingos ocasionais. Então, entendido isso, pessoal, nós precisamos agora partir para o segundo dígito. O que ele significa?
o grau de proteção contra ingresso de água, sob condições de ensaio padronizadas, gotejamentos, respingos, jatos, imersão. Esses são itens, pessoal, do segundo dígito que nos leva a pelo menos 3 cenários. A água ocasional, respingos e chuva, normalmente IP com dígito 4 e 5 ao final. A água sob pressão, lavagem industrial e jatos em geral, o IP com final 6 ou superior. E também, no caso de imersão, alagamento, poço submerso com IP final 7, uma questão talvez temporária, ou um IP 8 como contínuo. O que nós temos aqui, pessoal? Outra tabela, que ela varia de 0 a, na verdade, 8, porque o 9K é um dígito especial aqui na estrutura. E aí, o que nós temos, pessoal? O dígito 0 aqui é um elemento sem proteção à exposição de regime de água. É um equipamento vulnerável à umidade, ao contato hídrico direto e é não adequado para um ambiente industrial. É um uso, aquilo mencionado também como no primeiro dígito, é um uso interno controlado totalmente. E depois, partindo para o IP, aqui o final 7, são aqueles elementos de imersão temporária, projetado para eventos acidentais, mas ele não garante resistência a jatos ou ciclos contínuos. Por exemplo, é o caso de risco de alagamento. Então, você tem lá o seu caso, talvez, de um equipamento eletrônico que ficou submerso em alguma estrutura de água e, a partir daquilo, então, nós temos uma proteção, mas é uma imersão temporária nessa estratégia aqui. Só que precisa se ter um entendimento. Por exemplo, o item 6 é na questão de jatos potentes. O 7 é para imersão temporária. Então, nós precisamos entender essas estruturas que nós estamos trabalhando. O 6 é para uma lavagem industrial. O 7 é para a parte de risco de alagamento em si. O 8, se for o caso, é para a imersão contínua. Mas ele vai exigir um projeto específico. Cada item vai ter a sua profundidade e um tempo especificado. É os casos dos sensores submersos em si, que ele vai ter um tempo de invólucro de proteção para essa estrutura. E o 9K, jatos de alta pressão mais alta temperatura. Simula lavagem pesada automotiva industrial, muito mais severo que o IP6, que era aquela estrutura do jato potente. Aqui, então, nós temos uma diferença entre um e outro. Indústria alimentícia e veículos são os casos maiores de exemplo aqui que nós podemos tratar nessa parte. Muito famoso o IP67, pessoal. Entendendo, o IP com o primeiro número 6 é um invólucro estanque a poeira em si. E o 7 é uma proteção contra imersão temporária em água sob condições de ensaio. Muitas vezes o pessoal pensa, mas o meu celular tem proteção IP67. Então ele pode ir para a piscina. Na verdade, a sua piscina não é uma condição de ensaio, pessoal. Não entre nessa estrutura. Mas tomar banho, né? Então lá com o celular, ele molhar e tudo, não é uma condição de ensaio também. Então, só para entender essas estruturas aí. Ele é um queridinho, tá, do mercado, soa como super vedado, mas ele é específico, pessoal. Ele é excelente para poeira e risco de imersão temporária e não é automaticamente a melhor escolha, por exemplo, no caso de lavagem com jato, vapor químico, alta pressão em si. Eu preciso, se eu estiver tentando entender o que é melhor para mim agora, de todas essa estrutura, entendi o que é o IP, o primeiro dígito, o segundo dígito. Eu preciso saber se eu vou trabalhar no sistema de gotejamento, jato, lavagem, imersão, condensação, vapor. Qual é a estrutura que eu vou trabalhar para isso? E o que o IP67 garante aqui, pessoal? Na verdade, ele vai garantir poeira intensa, respingos de chuva e uma imersão temporária. E só isso, pessoal. Tá? Ele não vai ter imersão contínua, a condensação interna, jatos d'água, lavagem com alta pressão, temperatura. Não tem essas estruturas aqui para nós termos o entendimento completo. E o que nós temos também, pessoal? Alguma questão um pouquinho mais profunda em normas regulamentadoras. As duas mencionadas antes, a NR10 e a 12, que trabalham diretamente, a 10 para a parte elétrica e a 12 para a parte de equipamentos mecânicos em si, a parte de riscos mecânicos em si. E nessa estrutura nós temos como o IP ele entra como uma medida de controle de risco e como condição de segurança do invólucro que nós estamos trabalhando. Por exemplo, na parte da NR10,
toda a estrutura técnica de uma máquina e também na parte da NR12 as proteções em geral, condição de segurança em geral que se tem. Nisso aqui, pessoal, como que eu vou fazer a seleção correta deste IP? A seleção ela deve basear ambiente de instalação, mecanismo de exposição, método de limpeza, manutenção em vida útil e também onde que eu vou instalar, se é numa porta, numa junta, a questão da prensa e dos cabos, conectores em geral, tudo isso para termos o que? Reduzir um risco e manter a confiabilidade e evitar principalmente um superdimensionamento desnecessário nessa nossa estrutura e em geral aqui. Matriz de decisão, pessoal, como é que eu faço para organizar uma matriz de decisão? Eu vou ter que ver qual é o meu ambiente, qual vai ser a exposição diária e uma sugestão de IP recomendado, desde um escritório, sala elétrica limpa, podendo usar os IP 2 e 3, até submerso contínuo, imersão contínua, IP 68 com condições definidas aí. Mas tudo isso, pessoal, é aquilo que eu já mencionei. Você vai ter que avaliar a sua questão de projeto no contexto de ambiente com exposição típica. Erros de engenharia, pessoal. Pelo menos eu coloquei 6. IP67 é melhor que IP66. Não é, pessoal. Tá? Não é. Tem nada. É possível fazer alguma comparação? Sim. O IP66 é para jato potente e o 67 é para uma imersão temporária. E, por fim, pessoal, é confundir a resistente à água com resistente à química. É falha, por exemplo, de detergentes, de solvente e outros itens que são colocados nessas estruturas. Então, são elementos, muitas vezes, que nós trabalhamos no grau de proteção IP e muitas vezes nós temos algum defeito de entendimento ou a fazer a leitura errada dessa estrutura. Mas como técnico, como pessoa que trabalha na área, nós precisamos pelo menos entender a tabela da estrutura do primeiro dígito e do segundo dígito. Então, pessoal, qualquer dúvida, deixe nos comentários aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.